Olá, assinante do curso de História do Cristianismo, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Augusto. Nós estamos iniciando aqui então a nossa aula de número 4, tá? Do nosso curso de História do Cristianismo. Essa aula é a continuação da aula sobre patrística. Na aula passada nós falamos dos pais apostólicos, ou seja, aqueles bispos e padres que vieram depois dos apóstolos, e agora a gente vai falar dos pais apologéticos ou apologistas, tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa entender um primeiro evento que aconteceu, que foi o Concílio de Nicéia. Por quê? Lá na aula de patrística número 3, né, eu falei para vocês que a patrística, né, tem a ver com os pais da igreja, ou seja, aqueles bispos e padres e, enfim, líderes dos primeiros séculos, e que ela pode ser dividida tanto em pais apostólicos e pais apologéticos, como também em pais pré-nicênicos, pais nicênicos e pais pós-nicênicos, ou seja, aqueles que vieram antes do Concílio de Nicéia, aqueles que participaram do Concílio de Nicéia e aqueles que vieram depois. Então, esse vídeo, essa primeira parte da aula, é justamente para explicar o que é Concílio de Nicéia, o que foi esse evento tão importante aí para a história do cristianismo, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o cristianismo ele sempre foi perseguido pelo Império Romano. É claro que essa perseguição não se deu de forma contínua, foram ondas e ondas de perseguição. Então subia um imperador, esse imperador era um pouco mais tranquilo, então o cristianismo tinha um pouco de paz. Aí esse imperador romano caía, subia um outro imperador, e esse outro imperador era mais perseguidor. Então eram ondas de perseguição, tinha momentos de maior perseguição e menor perseguição. A última grande perseguição mais forte que o cristianismo sofreu foi durante o império de um imperador chamado Diocleciano, tá? Esse imperador ele começa a reinar ali a partir do ano 283 depois de Cristo, ou seja, já no final ali do século III, e ele realmente vai estabelecer uma perseguição realmente ferrenha e mais institucionalizada contra o cristianismo, certo? Uh, Acontece uma série de disputas dentro do Império Romano que não cabe nós aqui estudarmos, já que é um curso de história do cristianismo e não do Império Romano, mas ocorre que surge um novo imperador. Esse novo imperador é Constantino. Constantino vai ser fundamental para a história do cristianismo porque ele vai ser o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, certo? A lenda, e novamente, do ponto de vista da história, isso é apenas uma lenda, tá? A lenda diz que uh, o imperador Constantino, antes de participar de uma certa batalha, ele teve um sonho na qual ele precisava colocar um determinado símbolo nos escudos dos soldados e que se ele fizesse isso, símbolo esse, que era um símbolo da religião cristã, ele iria vencer a batalha. Então, né, segundo a lenda, que novamente não tem comprovação histórica, ele faz isso. De fato, ele vence a batalha, isso sim tem uma comprovação histórica, ele realmente vence uma batalha, e a partir daí, supostamente, ele se converteu ao cristianismo. Não cabe a nós aqui, do ponto de vista da história, discutir ou analisar se essa conversão foi verdadeira ou falsa. O fato é que, com a conversão, ou suposta conversão de Constantino, ele vai promulgar um édito, ou seja, uma lei, lá no ano de 313, que é o famoso Édito de Milão. Esse édito vai dar liberdade religiosa aos cristãos. Então, todos os cristãos do Império Romano vão poder continuar com a sua religião, né? Deixam de ser perseguidos pelo Império Romano. Isso vai ser fundamental porque, primeiro, durante a perseguição de Diocleciano, o cristianismo quase acabou, tá? Porque realmente foi uma perseguição em extensão geográfica muito grande que realmente diminuiu a quantidade de membros do cristianismo. Mas, com o Édito de Milão, o cristianismo ganha, digamos assim, um poder para poder se espalhar, né? Já que ele não é mais perseguido, ele começa a se expandir durante todo o Império Romano, tá? Que fique bem claro aqui para não ficar dúvidas. Constantino não torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano, tá? Isso vai vir depois com o imperador Teodósio, a gente vai falar disso na outra aula. Mas o cristianismo agora tem liberdade para poder se espalhar durante o Império Romano, certo? Perfeito. Uh,
E aí começa um debate, né, importantíssimo que é, ok, agora que o cristianismo está se espalhando por todo o império, qual cristianismo é considerado correto, né? Ah, então começa a surgir essa dúvida por parte do próprio imperador Constantino. Ah, lá na cidade de Alexandria, que é uma outra cidade mega importante para o cristianismo, e aqui tem que ficar bem claro, né? Nesses primeiros séculos do cristianismo, século 2, 3, 4, quatro cidades foram fundamentais. Eram as quatro principais cidades cristãs. Roma, né? A cidade de Roma, que é mega importante, que depois vai se tornar, né, a sede do papado, e, enfim, e a sede da igreja cristã, de um modo geral. Antioquia, que é uma das primeiras cidades a constituir igrejas. Alexandria, lá no Egito, né? Então, essa cidade de Alexandria era, digamos assim, uma das principais cidades do Egito naquele período. Antioquia, Roma, Alexandria e Constantinopla, tá? Constantinopla vai ser mega fundamental, principalmente quando o cristianismo se tornar a religião oficial do império lá com o imperador Teodósio em 380, tá? Então essas são as quatro cidades assim mais fundamentais do cristianismo, certo? E lá na cidade de Alexandria vai surgir um bispo chamado Ário, tá? Porque havia um grande debate nesse primeiros séculos do cristianismo, que é sobre a divindade de Cristo. Isso não estava, digamos assim, claro, né? Então, como as igrejas cristãs naquele período eram autônomas, cada igreja local tinha a sua autonomia, então algumas igrejas cristãs iam mais para o lado de crer que Jesus não era divino, não era Deus, não era da mesma natureza que Deus, e outras igrejas aí sim já acreditavam na divindade de Cristo. Esse bispo Ário, né, ele defendia ferrenhamente a não divindade de Cristo. Né? E ele vai influenciar várias outras igrejas surgindo ali na região. Né? Como eu falei, uma parte das igrejas vão acreditar mais no arianismo, né? Nessa corrente que não coloca Jesus como divino, e outra parte da igreja vai seguir, né, o que se convencionou chamar depois de catolicismo. Né? Uh, e esses bispos, principalmente Ário e outros bispos, eles começam a debater, né, entre si por cartas. Né? Começa um grande debate teológico entre eles por cartas, justamente sobre essa questão da divindade de Cristo. Não, ele não é divino, não, ele é divino, enfim. Até que o imperador Constantino, ele vai falar, não, peraí, vamos parar com essa bagunça aqui, vamos debater para definir um cristianismo correto, tá? Então, parte do próprio imperador Constantino a ideia de criar uma reunião para poder debater essas questões, né? Essas reuniões que reúnem todas as igrejas cristãs de todas as regiões são chamadas de concílios ecumênicos, tá? Então, o imperador Constantino vai convocar todos os bispos das principais igrejas, né, para poder fazer esse primeiro concílio ecumênico para discutir essa questão, né? Ou seja, para discutir o arianismo, né? Discutir se Jesus ele era divino ou não, a divindade de Cristo, a natureza de Cristo, né? E esse concílio vai acontecer numa cidade chamada Nicéia, e daí o nome Concílio de Nicéia. O ano é 325, certo? 325 depois de Cristo. Algumas pessoas ficam com muitas dúvidas, né? E tem algumas teorias da conspiração que dizem que Constantino criou o catolicismo ou criou a igreja. Isso não é verdade, tá? Ou que Constantino criou alguma doutrina. Na verdade, Constantino ele é responsável somente pela convocação do concílio, né? Ele que vai dar todo, inclusive, todo o suporte logístico, porque não é fácil reunir bispos de várias cidades do mundo naquele período que não tem carro nem avião para, digamos assim, debater um tema. Então ele que vai dar todo o suporte logístico, vai financiar com grana, né, do império
a reunião desses bispos na cidade de Nicéia para discutir esse tema. Ele foi responsável somente por isso. Quem debateu os temas, digamos assim, do ponto de vista teológico, doutrinário, foram os bispos, tá? Nessa reunião do Concílio de Nicéia, que não foi uma reunião, foi uma reunião que durou, assim, meses, tá? Foram várias e várias reuniões seguidas, tá? No Concílio de Nicéia, o arianismo perde, né? Ou seja, fica definido a divindade de Cristo. Eles vão criar, digamos assim, um dogma, vão criar uma, como eu posso explicar, um texto, né, que é o chamado de Catecismo do Concílio de Nicéia, que vai definir, né, justamente essa questão. Eu vou deixar disponível na nossa plataforma Classroom para vocês lerem, né, qual que foi aí, digamos assim, a conclusão desse concílio de Nicéia, tá? Mas ele é fundamental, porque, primeiro, ele é o primeiro concílio ecumênico. Depois dele a gente vai ter centenas não, mas muitos concílios ecumênicos discutindo várias outras questões, né? O último concílio ecumênico mais famoso aí da Igreja Católica foi o Concílio Vaticano II. Então, o Concílio de Nicéia ele é importante porque ele inicia essa cultura de concílios, né? Depois a gente vai ter Concílio da Calcedônia, Concílio de Constantinopla, todos discutindo questões teológicas, e ele vai ser o início da construção de uma ortodoxia, ou seja, da construção de uma ideia de cristianismo correto ou uma ideia de doutrinas corretas do cristianismo, certo? O arianismo ele é condenado e ele é considerado heresia, né? E é importante dizer que o arianismo ele não desaparece, ele continua, tá? O fato dessa construção de uma ortodoxia começar não significa que outras formas de cristianismo não existissem e não continuassem. Até hoje existe uma série de cristianismos no Oriente, né? Que são chamados de cristianismos orientais, os cristãos coptas, os cristãos etíopes, que são considerados heréticos, né? Pela ortodoxia, que depois vai se tornar a ortodoxia católica, ok? Então, essa aula foi sobre o Concílio de Nicéia, mega importante para a gente entender, né, os pais apologéticos, né? Porque muitos deles vieram depois do Concílio de Nicéia ou participaram desse concílio. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só colocar na nossa plataforma Classroom.